Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a Emar iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos. Criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a Emar, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Emar, referência em qualidade. Olá você, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Iris Decalaf. Deixa eu contar para você hoje tudo o que vai acontecer aqui, gente. Olha, nós vamos conversar com o Dr. Tiago, ele é urologista e ele vai falar com a gente tudo sobre o Novembro Azul. Nós vamos, em seguida, a gente conversa com o Lawrence Garcia. Ele é candidato a vice-prefeito e ele vai falar das funções de um vice-prefeito. Nós vamos conversar também, tivemos o prazer de conversar com o Daniel da Silva Santos, que saiu do mundo do álcool, do mundo das drogas e criou um projeto onde ele recupera crianças, onde ele trabalha com crianças e já vê já os frutos daí. E no nossos debates populares a gente vai conversar também sobre o Novembro Azul, mas vamos conversar principalmente sobre essas crianças que estão nascendo na era digital com um QI inferior a dos seus pais. Gente, olha, é um pessoal que vai estar conversando com a gente aqui super antenado. E no momento musical, Evandro da banda Milênio vai trazer aqui, olha, um Old Times, Good Times pra nós. E você tá aqui, programa Iris Decalaf. Seja muito bem-vindo. E no Saúde em Foco de hoje, nós começamos o programa falando da saúde mais masculina. Até agora a gente só falou de saúde feminina. E mês de novembro entrando, a gente começa com a versão do Outubro Rosa, a versão masculina do Outubro Rosa, que é o Novembro Azul. E para falar mais sobre isso, claro, a gente traz sempre um profissional competente. E hoje eu estou tendo o prazer de receber o Dr. Tiago Antoniazzi. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Iris. Doutor Tiago, é Novembro Azul, a campanha do câncer de próstata, e uma sociedade machista, latina e machista. Como é que está o homem hoje no seu cuidado? Olha, primeiramente, gostaria de agradecer o convite. E essa campanha, na verdade, ela nasceu em 2003 na Austrália, tá? Uma conversa de amigos, eles estavam angariando fundos, imitando uma antiga colega que fazia isso no Outubro Rosa. Isso ganhou proporções continentais. E chegou aqui no Brasil em 2008, através da Sociedade Brasileira de Urologia e o Instituto Lado a Lado pela Vida. No começo foi bem difícil, eu cheguei a pegar o começo e os pacientes ainda têm um pouco de preconceito, inclusive até hoje, mesmo após aí uns 12 anos iniciada essa campanha, a gente ainda tem um pouco do preconceito com relação ao toque. Apesar de a gente estar batendo nessa tecla, tudo, mas isso infelizmente ainda é um tabu. A gente vem conseguindo quebrar esse tabu ao longo dos anos, mas ainda é um pouco difícil.
E aí, na medicina, parece que já tem algumas outras alternativas, que é o PSA, o laser, é isso? Então, isso aí é uma pergunta que os pacientes sempre fazem pra gente, né? Pô, doutor, o homem já foi até pra Lua, mas ainda não inventaram nada mais tecnológico. E realmente ainda não tem nada que substitui o toque e o exame do PSA, tá? Inclusive o exame do PSA, que é um exame de sangue, ele tem uma acurácia maior, porém isoladamente também não serve. Ele não funciona, tem que ser os dois concomitantes. Tem que ser os dois. Ainda assim a gente chega numa acurácia em torno de 98, 99%, ainda não é 100%. Hoje fala-se muito da nova ressonância multiparamétrica, alguns novos marcadores, alguns biomarcadores genéticos, mas ainda em fase de estudo. Tá? A gente tem a ressonância, que já é uma realidade, mas ela não substitui o toque e o PSA. E o Novembro Azul parece que encampou também o câncer de pênis, né? Diz que no Brasil hoje 1.600 homens aproximadamente perdem o pênis por uma questão do câncer de pênis. Como é que o homem tem câncer de próstata? Como é que chega da mesma maneira dos outros cânceres? Tem problema de higiene? Enfim, conta pra gente. Ó, eu costumo sempre abordar também o câncer de pênis no Novembro Azul. O câncer de pênis ele está intimamente ligado à higiene. A má higiene é o principal fator de risco para o câncer de pênis. Então, um país considerado pobre como o nosso, a gente tem uma incidência um pouco elevada em relação aos países de primeiro mundo. E a gente até tentou emplacar uma campanha. Numa época, a sociedade brasileira contratou até o Zico, o famoso jogador de futebol, que era simplesmente um sabonete lavar o pênis. Mas essa campanha não emplacou muito. Então, e é interessante porque, por exemplo, na Europa, o banho digamos assim, que o asseio não é uma das primeiras coisas. E aí o senhor me diz que no Brasil é maior do que na Europa, porque a gente toma nas áreas mais pobres. Né? Tem esse problema de higiene. Um outro fator que aumenta bastante o risco é a presença da fimose tardia, que dificulta a higiene peniana. Com relação à próstata, a gente não tem assim muitos fatores. É hereditário, não? Tem o fator hereditário que não é o mais importante, que a gente considera a idade mais importante, mas é muito forte, tá? Principalmente parentes de primeiro grau e afrodescendentes também tem um risco um pouco mais aumentado. Do câncer de pênis. Exatamente, de ter o câncer de próstata. De próstata. Inclusive, a gente costuma falar muito em prevenção no câncer de próstata, mas infelizmente a gente não tem muito como prevenir. Né? A prevenção que a gente chama é realizar o diagnóstico precoce. Se a gente conseguir pegar esse diagnóstico no início, na fase inicial, a gente consegue ter mais de 90% de cura. Então, na verdade, a gente, no nosso meio médico, a gente costuma chamar de rastreamento. Né? Mas eu acredito que para disseminar a campanha, a palavra prevenção é bem colocada. Qual que é a idade, doutor? Hoje preconiza-se 45 anos para quem tem fator de risco, né? E o que seria o fator de risco? A hereditariedade? Hereditariedade, tá? Pais, irmãos e tios, afrodescendentes, tá bom? A idade, aumento da idade, você vai aumentando o risco, chegando até a 100% quando você atinge 100 anos. O que a gente tem alguns estudos que mostram que está associado é a obesidade. Então, assim, não é a causa e efeito, mas parece que a obesidade aumenta um pouco o risco. O risco, né? Quem tem esses fatores, procurar com 45 anos. Quem não tem, a gente recomenda a partir dos 50 e importante realizar anualmente. Anualmente. Doutor, existe, assim, algum sintoma para o indivíduo ficar alerta, por exemplo, antes dessa idade? Então, isso também é uma coisa que a gente bate bastante na tecla, porque nós somos um país que a gente não privilegia muito a prevenção. A gente procura o médico quando a gente tem dor. Não, e é em todos os segmentos. Exato, né? A medicina nossa é sintomática, né? Então, assim, só lembrar que na fase inicial, todos aqueles sintomas que, inclusive, você lê até em sites especializados, eles praticamente não existem. Eles não existem? Não existem. É assintomático. Assintomático, no início, tá? Pode dar alguns sintomas? Pode, mas em geral a regra é que não dê sintomas. Quando nós temos sintomas, geralmente é uma outra doença que a gente também tem que começar a avaliar a partir dos 40 anos, que é a hiperplasia prostática benigna. Tá.
E quando você procura o médico esperando um sintoma do câncer de próstata, aí ele provavelmente já está avançado. Já está Não tem muito avançado. que ser feito. Esse nome difícil aí que o senhor falou, traduzindo é o quê? Só para o povo de casa poder entender. É a doença, Hiperplasia. é a doença mais prevalente da próstata no idoso, tá? Que é a hiperplasia prostática benigna. E o que ela traz pra gente? As dificuldades urinárias tão comuns que principalmente os idosos de mais idades procuram, estão relacionados com essa doença. Ela, felizmente, é benigna, tem tratamento medicamentoso e, raramente, alguns pacientes necessitam cirurgia. Então, se você está sentindo dificuldade de fazer o número 1, não é câncer, é hiperplasia. Não, o nome é chique demais. Como é que é o nome do negócio? Hiperplasia prostática benigna. Prostática, oh meu Tá? Deus. É bem prevalente. A gente fala que acima dos 40 anos, todos os homens são acometidos, tá? Mas nem todos têm sintoma. Tá. Não tem sintoma, não precisa tratar, mas eu recomendo sempre que tiver alguma alteração procurar um especialista. Eu conversei com o Dr. Tiago e com o belo Dr. Tiago, né? Bonito, né? Nossa, mãe. Obrigado, Dr. Tiago. Eu que agradeço pela oportunidade, estamos à disposição. Com certeza nós vamos continuar chamando ele, porque é bonito demais da conta. Gente, a gente volta em seguida. Sua saúde em boa forma. Até lá. Açaí agora tem nome, Senhor Sabor Açaí. Feito direto da fruta 100% brasileira. Ingredientes da melhor qualidade. Hoje o dia está pedindo açaí. Permita-se. Variedades de açaí no copo, barcas de açaí. A energia do açaí com muito mais sabor é no Senhor Sabor Açaí. Na João Arcanjo da Cruz, 104, no São Judas. 99169-5757. Venha conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem. Tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist. Os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830. E no Tete a Tete de hoje, gente, olha, a gente quer levar informação para você. Porque nesse momento onde as eleições se avizinham, né, a gente quer dar nossa contribuição para que você saiba exatamente o que, quem é o que, qual é a responsabilidade e a possibilidade daquele que você está elegendo. Tá certo? Porque, por exemplo, você vai eleger um presidente daqui a 2 anos. Tudo que o presidente de hoje faz vai repercutir lá. Então, de repente, o presidente que você vai eleger não vai poder fazer muita coisa. Até ele vai precisar de um certo jogo de cintura. Porque política é isso, né? A gente vive o nosso dia a dia fazendo sempre política, né? Política é o jogo de cintura. E nós trouxemos aqui, eu estava brincando com ele, dizendo que eu atirei no que vi e acertei no que não vi, né? Porque a nossa profissão primeira é a de atriz. E eu trouxe aqui um ator que é candidato a vice-prefeito. Eu estou falando do Laurence Garcia. Seja muito bem-vindo, Laurence. Obrigado, Iris. É um prazer estar aqui hoje para trocar essa ideia contigo e com o pessoal que te assiste. Como é que foi essa coisa, Laurence, de ator, virou político, você já era político partidário antes? Como é que foi isso? Você é do Partido Verde, que é o número... Partido Verde, número 43, é uma coligação, é isso? Bom, a gente está coligado com o PDT hoje em dia,
dia, né? Que é o número 12. Que é o 12, exatamente. Então, a coligação chama Rio Preto Pode Mais, que é PDT, PV e Rede Sustentabilidade, né? Eu sou o presidente do PV, né? Do Partido Verde. E o convite foi inusitado para mim também, assim, porque não faz parte quando você olha para o escopo dos vices, né? O ator nunca tá ali, o movimento cultural nunca tá ali, né? É sempre um empresário, é sempre uma pessoa de renome, assim, né? Que vai trazer muitos votos, muito dinheiro. Geralmente o vice é o cara que vai trazer o dinheiro, exatamente, né? Exatamente. E aí, eu faço parte do movimento cultural há muitos anos já, né? Eu trabalho com teatro aqui em São José do Rio Preto desde 2010. É a companhia Apocalíptica. Exatamente. E eu já faço parte do movimento cultural já, né? Eu faço parte do Fórum de Políticas Públicas do Interior, Litoral e Grande São Paulo, o FLIGSP. Eu sou um dos articuladores desse fórum, né? Então, assim, eu faço política cultural pelo estado inteiro, não só em São José do Rio Preto, né? E aí, o Carlos Arnaldo tem esse olhar, né, um olhar diferenciado para a economia a partir do desenvolvimento cultural, desenvolvimento econômico a partir do desenvolvimento cultural. Então, quando ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico, por exemplo, ele fazia muitos eventos, era uma coisa que já é dele mesmo, né? Então, ele me trouxe, né, me fez esse convite para que juntos a gente pudesse trazer esse olhar, né? Porque para quem não sabe, o setor econômico da cultura, né, o setor cultural, a cada R$1 que você investe nele, voltam R$11,80 para a sociedade. Então, assim, não tem nenhum outro movimento econômico que você faz que tenha um retorno tão grande, né? Então, a nossa ideia é, a partir da cultura, trazer o desenvolvimento, geração de emprego e renda para a sociedade aqui de Rio Preto. Até porque uma sociedade sem cultura é uma sociedade sem identidade. Exatamente. Né? A gente não pode... É através da cultura que a gente consegue ver como é que era a vida antes, né? A gente sempre deixa esse legado, As né? pessoas costumam confundir muito arte e cultura, que são coisas complementares, mas que são coisas diferentes, né? Então, cultura, por exemplo, quando você vai ali e está falando gíria, isso é cultura, né? Quando você está falando com alguém, você está cozinhando, comida, né, gastronomia é cultura também. E teatro, dança, música, isso tudo faz parte da cultura, mas também é arte, né? Então tem esse olhar que as pessoas confundem muito uma coisa com a outra, né? Agora vamos contar para os nossos telespectadores e internautas qual é a função do vice. O vice é muito importante, gente, porque você sabe que na ausência do principal, é o vice que assume, né? Então é importante você saber. Qual é a função do vice exatamente? Então, muita gente não leva, a gente estava até comentando agora há pouco, muita gente não leva em consideração esse cargo, né? Acha que é um cargo que vai ficar ali esperando dar alguma coisa errada, que se der alguma coisa errada, ele vai lá e assume o protagonismo. Mas não é bem isso, né? Tem essa função também. Quando o prefeito se ausenta, e aí pode ser por N motivos, pode ser uma viagem de negócios, ou tirou férias, ou aconteceu alguma coisa, precisou ser internado, sempre é o vice que vai assumir. Mas não é só isso que o vice faz. O vice pode fazer, por exemplo, e é uma das coisas que a gente pretende fazer, uma interlocução direta entre sociedade e o prefeito. O prefeito ele fica sempre muito atolado de coisas. É uma cidade com um orçamento de 2 bilhões de reais e mais de 500 mil de habitantes. É muita coisa, né? Então o vice ele pode contribuir com a gestão também, né? Por exemplo, fazendo um gabinete itinerante. Isso é uma coisa que a gente quer fazer. A cada semana ou a cada 15 dias, num bairro diferente, buscando os problemas daquele bairro, o que aquele bairro está precisando, para poder levar isso para o prefeito. Porque senão vai demorar muito tempo até acontecer alguma calamidade para o prefeito ficar sabendo e tal. Então o vice pode muito bem fazer essa articulação, essa ponte entre a sociedade e
o governo, né? E o Então é prefeito. muito importante que você procure saber quem é o vice do seu candidato, porque corre o risco, né? A gente vai falar dos vices lendários, né? A gente começa com o último, né? O Michel Temer. Exatamente. Né? Depois a gente passa pelo Itamar Franco. Sim. E depois a gente chega ao José Sarney. Isso, Né? isso. Então, Isso nos últimos 30 anos, a gente teve 3 vices assumindo a presidência da República. Então é muito importante que você saiba quem é esse vice, porque, olha, corre o risco do vice virar o principal, né? Exatamente. E mesmo que não vire, né, é importante saber da onde que vem o vice, o que esse vice pretende fazer, para não ser simplesmente um peso morto ali dentro do governo e só gerar gasto, né, para a população. Então, um vice precisa trabalhar tanto quanto um prefeito, precisa estar ali articulando coisas para a cidade, por exemplo, não só eu falei dessa articulação com a população direta, né, essa interlocução, mas também buscar investimentos para a cidade enquanto o prefeito está tomando conta de coisas que fazem com que ele não possa sair da cidade naquele momento, por exemplo. Né? Então é muito importante que você escolha o seu vice. E para trazer essas informações, eu tive o prazerzaço de conversar com o Laurence Garcia, que é candidato a vice pela coligação Rio Preto Pode Mais. Rio Preto Pode Mais. Laurence, muitíssimo obrigado, né? Eu e quando passar tudo isso, vamos falar de teatro. Exatamente. Bom, eu quero agradecer o convite. A gente volta em seguida, não sai daí não, intervalo. Venha conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem, tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist, os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830. E no perfil de hoje, gente, olha, é muito bom, a gente fica muito feliz quando a gente pode trazer para você notícias boas. Aliás, foi a primeira proposta do nosso programa, quando nós estreamos lá no dia 14 de junho, foi trazer para você informação de qualidade, apresentar para você projetos de coisa boa. Porque para falar de coisa ruim, tá todo mundo solto, tá tudo liberado. Então, o que a gente quer trazer para você realmente são as notícias boas. E hoje no nosso perfil eu estou tendo o prazer de receber uma pessoa que conseguiu fazer da vida não uma limonada espremida com limão, mas a limonada que é batida no liquidificador, a limonada suíça, entendeu? Rende mais, faz mais. Ele teve o quinhão dele e ele pegou esse quinhão dele, transformou, né? E aí ele fez e criou um projeto maravilhoso. Eu estou falando do Daniel da Silva Santos. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu agradeço a oportunidade desde já. Daniel, eu quero que você comece contando da forma mais sintética possível, porque nós temos problema de tempo, um pedacinho da tua história, de como você saiu dela e como você criou o projeto do lado de lá. Meu nome é Daniel. A sua câmera é aquela. Com 13 para 14 anos de idade, eu comecei a me envolver com bebidas. Eu moro num bairro carente, que o índice de criminalidade era muito alto. E devido a isso, eu acabei me envolvendo em uma briga e fui parar na FEBEM, em São Paulo. Passei por algumas FEBEM lá em São Paulo. Vim para a FEBEM de Lins, no interior, e fiquei mais alguns meses, totalizando 11 meses e 25 dias. E
Na FEBEM eu aprendi a escrever música. Eu acho que foi uma das lições boas que eu aprendi lá. E dessa música, hoje surgiu o projeto. Tive momentos muito ruins na minha vida, consegui superar, graças a Deus. Mudei de vida e há 14 anos eu passei pela FEBEM no ano de 2003. Então, de 2003 até 2007 eu ainda passei pelo mundo do crime, pelo mundo das drogas, e depois de 2007 eu tive um encontro com Jesus, que foi onde eu mudei a minha vida, através de um retiro de carnaval. E eu fui convidado para fazer parte de um projeto que a dona Maísa, em memória, ela faleceu, nos convidou, eu e meu irmão Éder, para participar desse projeto. Deixa eu te interromper um pouquinho, Daniel, e te perguntar que para você sair, para você querer sair, o que precisa? O que precisou? Você disse que teve um encontro com Jesus a partir de um retiro, tá? Como você concordou estando no mundo? Como é que você foi parar no retiro? Você já queria isso? Era uma vontade sua interna? Você foi atrás de alguém? Enfim, como que você tira isso de você? Então, algumas pessoas já me convidavam para ir para a igreja e tal, e eu sempre relutando. Tipo, até porque eu não acreditava muito nessas coisas, assim, até acreditava em Deus, mas eu não acreditava que uma pessoa na situação que eu estava já pudesse mudar de vida. E através desse retiro de carnaval eu recebi um convite e acabei indo e tive um encontro, mas partiu de um convite. E graças a Deus eu consegui ter essa mudança de vida e teve força de vontade também da minha parte, porque é muito complicado, as pessoas julgam muito. Quando eu passei pela FEBEM, eu saí querendo ter uma mudança de vida, mas eu fui recebido na sociedade não de uma maneira como eu esperava. Eu falo isso para a gente bater sobre isso, porque alguém que esteja nos escutando agora, né? É necessário que você saiba que você tem que ter essa vontade dentro de você, né? Porque nenhum projeto, nem Deus te ajuda se você não quiser ser ajudado, né? É o trato de Deus, inclusive, eu só te ajudo se você se ajudar, né? Essa é a conversa. E se, como você disse, se a gente não querer, se a gente não acreditar em nós, tá certo que teve outras pessoas que também acreditaram em mim, isso é muito importante. Eu até deixo um recadinho para as mães que têm os seus filhos envolvidos com a criminalidade, com as drogas, não deixe de acreditar nele, porque a sociedade em si já desistiu dele. E se você que está mais próximo também desistir, o que vai ser dele? Então acredite no seu filho, independente da situação que ele esteja. Eu estava num lamaçal, e graças a Deus eu consegui ter uma mudança de vida. Hoje eu trago orgulho para minha família, para minha mãe, para minha comunidade, para as minhas crianças. Então eu falo para as mães, não desista dos seus filhos. Então agora vamos saber o que é o projeto do lado de lá. O projeto do lado de lá é um projeto que foi criado no ano de 2010, devido ao índice de criminalidade do meu bairro ser muito grande. A dona Maísa teve essa ideia de implantar um projeto lá. E como ela sabia que eu e meu irmão fazia parte da liderança do bairro, o meu irmão com a parte do futebol e eu na parte do rap e poesia. Porque eu passei pelo um outro projeto quando eu saí da FEBEM, chamado Luz e Ação. E eu era aluno. E eu aprendi a cantar rap na FEBEM, escrevi a minha primeira letra, que inclusive depois eu vou estar cantando ela aqui. E ela me viu eu cantando e ela falou, ela viu que eu tinha tido uma mudança de vida e convidou a gente. E ela chegou no meu bairro e perguntou o que as crianças gostavam. E eles falaram, a gente gosta de rap e de futebol. Ela falou, pronto, vamos fazer isso. Então, o projeto do lado de lá, você recebe as crianças como? É um processo diário, é meio turno, é contraturno? Como é que funciona o projeto? Por exemplo, quem estiver ouvindo a gente, assistindo a gente, ou pela internet, ou pelo Canal 7, e estiver interessado em participar desse projeto, em fazer, como é que faz? Ele é um projeto em contraturno. A gente tinha a ideia, era ser... tipo, tempo integral. O tempo integral. Mas como a gente não tem essas condições, a gente não tem uma pessoa para bancar,
é muito custo, a gente faz no período da noite, período noturno, que a gente percebeu que é o momento que eles ficavam mais ociosos. Exatamente. Então a gente pegou essa estratégia, então eles chegaram, ao invés de eles ficarem para a rua, eles vão lá aprender o rap, a poesia, tem o teatro, e à tarde também tem o futebol. É 3 vezes por semana. Né? E esse projeto já está em atividade desde do ano de 2010. 2010. Então já tem 10 anos. Já tem 10 anos. Então eu queria que você dissesse o número da conta para quem estiver ouvindo a gente e quiser de alguma maneira contribuir. Eu costumo dizer que é assim, né? Tem muita gente que quer fazer caridade. Ai, mas eu não tenho tempo. Então a gente sempre aparece na frente, olha, vim te ajudar a fazer caridade. É simples assim. Se você não pode fazer através dos seus braços, das suas mãos, mas você pode ajudar de alguma maneira financeiramente, dá pra gente o número da conta. Eu não vou ter o número da conta, mas a gente pode entrar nas redes sociais, @projeto do lado de lá, que vai estar lá os dados certinhos do projeto, na página, no Instagram, e a gente tem tudo lá na transparência. E a gente vai estar botando aqui no rodapé, a gente está botando aqui. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou pedir para você? A gente vai mostrar uma música sua que você faz para as pessoas verem que através da música, através da arte, descubra o talento que tem dentro de você, porque cada um de nós tem um talento específico, não é isso? Sim. Você descobriu, você precisou estar dentro de você mesmo, né? Porque você estava isolado, digamos assim, isolado entre aspas, né? Porque alguém na FEBEM nunca está isolado, sim, né? Mas você não tinha muita opção, né? E aí você descobriu a música, né? Então, cada um que descubra dentro de si, né? Sim. Eu sempre gostei de rap, desde bem novinho. E eu vi que lá dentro da FEBEM eu vi alguns menores que escreviam música. Eu falei, eu acho que eu posso escrever. E eu escrevi a minha primeira música. Hoje a gente já tem frutos lá do projeto, tem o Michael TDR, que amanhã vai estar lançando uma música no canal do YouTube, Michael TDR, é o toque da BM, ele foi para Santos para poder viver da música, ele foi o nosso primeiro aluno e hoje já está vivendo da música. Nossa, isso é um orgulho danado para você, né? Nossa. Fala no microfone. Estou muito feliz. E a gente também tem alguns alunos que professores do projeto hoje, que deu certo. Que foram alunos e são hoje. E hoje estão ensinando. Nossa, mãe. Eu acho que essa é realmente a melhor recompensa de que você está no caminho certo, né? Microfone. Hoje eu posso ver que deu certo, que valeu a pena as noites de choro, valeu a pena a gente investir como foi investido em mim um dia, a gente está investido nas crianças. Qual é a mensagem que você deixaria, Daniel, para uma pessoa que esteja assistindo a gente não sabe quando vai assistir, porque a gente tem o nosso programa que vai ao ar pelo canal 7 da NET, mas a gente tem também o programa Fica Ad Eterno no YouTube, no nosso canal, programa Iris Decalaf. Então, a gente não sabe que horas que o indivíduo vai estar assistindo isso, né? Você não sabe se vai ser no momento que ele esteja justamente precisando do que você vai falar agora. O recado que eu deixo para você é que não desista dos seus sonhos. Fazem 14 anos que eu estou nessa luta no rap e só esse ano eu consegui gravar minha primeira música, porque eu decidi apostar nas crianças, como no Michael, que deu certo. Amanhã ele vai lançar a sua música no canal Michael TDR. Não desista dos seus sonhos, porque Deus é com você. Assim como eu estava um dia desacreditado de mim mesmo e alguém acreditou em mim, acredito em você porque tem alguém acreditando em você. E a gente vai ficar com o vídeo do rap do Daniel. Então aí, olha, para você se deleitar e repetir quantas vezes você quiser. Eu tive o prazer de conversar, mas é o prazer mesmo. Conversar com o Daniel da Silva Santos. Muito obrigado, Daniel. O prazer foi todo meu. E a gente vai estar passando, então, um vídeo seu. A gente volta em seguida, você fica aí com o rap do Daniel. A postura correta, saber chegar, saber sair no tempo certo, me garantir. De onde eu venho, mentira não consta. Amigos reais, amigos da onça. Tem os dois tipos, por isso analiso. Tem o certinho, também tem bandido, pessoas de bem. Amantes do mal, faz a sua vida o inferno real. Espalha boatos, destilando ódio, mas isso eu montando, sou filho pródigo. Hoje tem peça na minha quebrada, rolou gravação. Família pesada do lado de lá, com o PDR. Criado um projeto, mas nunca esquece. Satisfação em participar, de meu aluno passou a me ensinar.
açaí agora tem nome: Senhor Sabor Açaí. Feito direto da fruta 100% brasileira. Ingredientes da melhor qualidade. Hoje o dia está pedindo açaí. Permita-se. Variedades de açaí no copo, barcas de açaí. A energia do açaí com muito mais sabor é no Senhor Sabor Açaí. Na João Arcanjo da Cruz, 104, no São Judas. 99169-5757. A AMIC, Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatias de Rio Preto, abriga pacientes e familiares que estão em tratamento. A AMIC se mantém com a colaboração da população. Manter a instituição requer muitos recursos. Estamos precisando ampliar nossos espaços e você pode nos ajudar com doações ou materiais. Para isso, basta ligar para 17 2137 0777 ou depositar qualquer quantia na conta da AMIC, no Banco Itaú, agência 0045, conta corrente 04973, dígito 1. As nossas crianças agradecem. Venha conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem. Tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist. Os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830. Nos debates populares de hoje, nós estamos assim com temas interessantíssimos, gente. Imaginem vocês que a geração que está nascendo agora é uma geração que está nascendo com QI inferior ao QI dos pais. Até agora era o contrário, né? Os filhos saíam sempre um pouco melhores do que os pais. Nós vamos conversar também sobre a diminuição dos impostos já a segunda vez no ano, em relação aos videogames pelo nosso presidente. E vamos falar também do Novembro Azul, né? Você sabe que esse ser masculino, né, que permeia as nossas noites, os nossos desejos, sem nós eles não fazem absolutamente nada, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais do cuidado que o homem está começando a ter com a sua saúde. Hoje a gente já vê os homens tipo metrosexuais, né? Vão na barbearia, fazem sobrancelha, aquela coisa toda, né? Se cuida. Vamos ver se eles também estão cuidando um pouquinho mais da saúde, né? Eu quero saber quem é que levanta o quê, quem é que pega a primeira bola. Vamos começar falando dos impostos. Dos impostos. Mas antes eu queria fazer uma parte, se você me permite. Pois não. Em um dos nossos programas eu falei sobre a melhor idade e comentei que a melhor idade deveria ficar em casa.
E um dia desses, no mercado aqui da cidade, o senhor Carlos, da Vila Toninho, me chamou a atenção. E ele disse que, às vezes, algumas pessoas desta melhor idade não têm quem vá para eles no mercado. E eles são obrigados a sair. Então, senhor Carlos, as pessoas da melhor idade, as minhas desculpas. Naquele momento eu achei que pessoas poderiam fazer isso para vocês e aqui eu me retrato. O meu carinho a todos e muito obrigado por ter ido falar comigo. Mais uma vez aqui o Dr. Júlio, superstar. Próxima vez nós batemos fotos e tudo, pode deixar. Sobre a questão dos impostos, é importante falar. Houve uma diminuição ano passado de 50 para 40 e há uma diminuição esse ano de 40 para 30. Mas isso não reflete diretamente no preço, porque o que está havendo a redução é no IPI, o Imposto de Produção Industrial. Para a questão dos videogames, nós temos também o imposto de importação. E alguns periféricos, alguns acessórios ainda mantêm o mesmo imposto de importação. E isso pode chegar a 120% do valor. Então, talvez a redução para o público final, ou para o jovem, ainda não chegue às prateleiras. Com os lançamentos que vêm por aí, na base dos 5, 6 mil reais. Então, talvez essa redução não tenha um impacto tão direto. O que o senhor está dizendo é que, na verdade, reduz os impostos, mas o usuário, o consumidor, não é beneficiado, né? O consumidor, ele tem uma dificuldade de sentir os reflexos da nossa política. Nós falamos que o chão de fábrica, onde demora a postura do Congresso para chegar, a postura do presidente para chegar, às vezes para ele o reflexo não acontece, o desconto não acontece. Porque o desconto está sendo dado sobre um tipo de imposto, e não sobre a cadeia de impostos que compõe o preço do videogame. Essa é a diferença. E talvez esses 10% que estão reduzindo no IPI, no valor final do videogame, a gente esteja falando de 3, 4, 5% do valor final do videogame. Talvez seja por isso que o consumidor final não receba 10% de redução no preço. E é muito importante para você, telespectador, ter essa dimensão realmente do que vê, porque você lê a notícia e você diz assim, como? E você não vê isso refletido no meu bolso, né, Toninho? Né? Você que é comerciante hoje, né? Você que é empresário, você sabe bem disso, né? Às vezes essa redução não reflete no preço final do produto e cria uma sensação para quem chega numa loja, vou comprar um videogame, eu quero aquela redução. Porque a pessoa às vezes não tem noção do que seria isso que o Dr. Júlio nos mostrou agora. Então, eu acho muito importante esse esclarecimento para a gente saber que essa redução é muito pequenininha no preço final do produto. É um composto, né? E aí, nessa mesma toada, Carol, a gente tem a mídia as crianças nascendo com QI inferior aos pais, né? Em função dos videogames, né? Em função do tempo que eles gastam. Seria mais ou menos, a gente pode associar isso? Então, Iris, hoje as crianças alfa são as crianças agora que estão chegando, que são filhos da geração milênio, de 1980 a mais ou menos 1996. Sim. Então, as crianças hoje, eles já nascem automaticamente tecnológicos, né? 100% tecnológico. Meu filho hoje, com 2 anos, ele fala coisas que realmente eu, na época de criança, nem esperaria. Então, assim, a gente pode também dizer que o QI diminuiu, mas também as crianças hoje, elas são muito mais comunicativas, né? Comunicativas, será? São. Será? Seria isso? Olha, a questão do videogame é o seguinte, a criança, o videogame ele impede a questão, né, diminui a questão afetivo, cognitivo e social da criança. Então, assim, o desenvolvimento dela acaba sendo menor nesse sentido. Ela aprende outras coisas em relação à tecnologia, mas em interação no social, pai e mãe é uma coisa. Agora, no social, em relação às outras crianças, ela fica mais retraída. Ela fica mais retraída. Ela fica mais retraída, mas ela aprende muita coisa, né? Por exemplo, mas que falta, assim,
muito mais leitura, né? As crianças hoje não têm tanta leitura como antigamente. A gente fazia uma pesquisa de escola, a gente tinha que ir na Barça, né? Pegar aquelas Barças. Grande Barça. Biblioteca da cidade. Biblioteca da cidade para pesquisar, ler. Hoje não, no Google ela já automaticamente já pega ali, né, a informação que ela quer fazer de trabalho. Então ficou muito mais fácil, na verdade, né? Porém é o déficit muito grande, claro que ela falou de leitura, enfim. Nós não teríamos, então, crianças com um vocabulário mais abrangente e conhecimentos mais superficiais? Porque a facilidade que você tem de pesquisa do Google, e meus caros alunos, não só para as crianças, para vocês também, que nem troca a fonte a hora que me entregam uma peça, só para ficar claro o recado, fica superficial. E, às vezes, a hora que ela faz a pesquisa e já sai um conjunto de conhecimentos ali, ela vai fazer uma leitura e não tem uma profundidade naquilo. E quando ela é mais jovem, e às vezes eu peguei esses dias o meu filho, esses dias não, hoje ele tem 10 anos, quando ele tinha 7, ele olhou para mim e falou: papai, eu estou entediado. Eu falei: que bom, você tem bastante boleto para pagar para estar entediado. Né? E aí eu fiquei pensando de onde ele tirou aquela palavra. E foi dessas questões da internet, do videogame, porque ele joga com alguém que está a 500 quilômetros e ele fala. Então essa comunicação, ela é mais dinâmica. Mas parece que, para mim, particularmente, que sou acadêmico, que gosto de ensinar, que escolhi ser professor como profissão da minha vida, por mais que eu esteja advogado nesse momento, eu percebo que é mais superficial. Vocês acreditam nisso? Parece que é mais visível isso? Porque o videogame parece que toma o tempo da criança quando nos facilita o cuidar dela, quando jovens. E aí nós terceirizamos para os aparelhos eletrônicos. Quando elas crescem, nós estamos no trabalho, nessa loucura que nós vivemos hoje, e talvez não temos a atenção que nós tivemos dos nossos pais para acompanhar a leitura, para acompanhar a escrita. E aí meio que vai ficando no automático, já que ele foi um tanto quanto cuidado pelo aparelho eletrônico, agora ele pode fazer a pesquisa ali. Talvez seja esse o caminho que nós estamos trilhando? Agora nós vamos fazer o seguinte, essa pergunta fica para o próximo bloco, porque a gente vai entrar nessa coisa de terceirizar mesmo, porque é uma coisa muito, muito delicada. Voltamos em seguida, intervalo. Venha conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem, tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist, os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830. Voltamos! E antes da gente ir, nós estávamos falando na terceirização do cuidado que o Dr. Júlio levantou, e é isso que a gente observa, né? Porque como nós, mulheres, temos que trabalhar, a gente sai, enfim, né? Eu tenho uma amiga que até controla, ela tem no celular dela os lugares para onde o filho anda, né? Na internet, né? Mas isso é suficiente? Carol, levanta essa bola. Então, gente, é assim. Hoje temos babá eletrônica, temos tudo pelo celular. Na palma da mão a gente já consegue visualizar como que está o filho, né? Como que está em casa. E a gente hoje, as mulheres trabalham, cuidam da casa, não tem muito tempo para as crianças, né? Então eu vejo que falta mesmo aquela socialização que a Gabi falou, né, de outras pessoas juntos, né? Antigamente a gente tinha ali, não tinha essa tecnologia que hoje nós temos, né? Muita facilidade. Então eu creio que falta mesmo realmente a socialização. É que Eu vou aproveitar e pedir a sua resposta para uma questão. Nós então temos crianças com uma inteligência tecnológica, digital, que prejudica a outra inteligência. A inteligência social. E isso causa também prejuízos para a inteligência emocional, porque ele não divide com os amiguinhos, hipoteticamente, né? Exato. E até puxando da tua pergunta, o gancho do comentário da Carol, antes nós terceirizávamos o cuidado dos filhos
para o avô, para a tia, onde tinha mais 3, 4 crianças. Então, onde eles interagiam. Hoje, eles ficam sozinhos no cuidado tecnológico, como a Carol falou. E essa questão, assim, eu não preciso dividir a minha vida com ninguém. Se eu estou de saco cheio de quem está do outro lado, eu desligo a pessoa e acabou, eu ignoro ela. Então, assim, quando ele tem que se interagir com alguém que está aqui do lado dele, ele não consegue fazer esse desligamento. Exato. Ele não consegue desligar. Então, o que ele faz? Ele se fecha, ele fica mudo, ele não conversa, ele é aquela criança antissocial que quer ficar no celular. Então, está numa festa, está em algum lugar onde tem uma movimentação maior de crianças, muitas vezes ele não quer ir para o pula-pula, ele quer ficar ali no celular. Ele cria o mundo dele. Cria o mundo dele, exatamente, um mundo paralelo. Ô, Gabi, e isso reflete também no caso desse aumento do déficit de atenção, dislexia e todas essas doenças que hoje a gente tem, inclusive a depressão infantil? Influencia sim, porque ao momento que a criança deveria estar com lápis na mão, né, a criança de 2 anos cortando massinha, cortando papel para ter essa questão, muitas vezes a gente dá o celular, dá o videogame, dá Netflix, YouTube, para que a criança possa estar distraindo. E a gente, para que a criança possa estar distraindo e a gente aliviado. Não, Sim. A verdade é essa, gente. Sim. A verdade é essa. O que eu observo, por exemplo, no meu tempo, né, porque as minhas crianças trabalhavam na fase do Atari. As minhas crianças eram do tempo do Atari, então elas queriam jogar e eu dava 50 centavos para elas jogarem meia hora. Meia hora. E é meia hora. Então, elas iam, porque eu não comprava, apesar de ter condições, eu me recusava a comprar e deixar aquilo disponível dentro de casa, né? É uma coisa assim, quando você está fazendo dieta, né? Vai deixar comida na geladeira, né? Então, se você deixa aquilo disponível, né? A criança automaticamente vai. Então, eu fazia com que ela caminhasse até uma loja específica, não me lembro naquele tempo como é que chamava. Não me lembro, naquele tempo, você está falando de 1900 bolinha. E aí ela ia e gastava aqueles 50 centavos. Lógico, ela chorava querendo mais e ficava só no choro, né? Porque não rolava outros 50 centavos. O que eu percebo é que não existe um controle. Tipo assim, olha, você pode usar o celular sim, você vai jogar de meio-dia às 2. De meio-dia a 1, entendeu? Eu percebo que o negócio é liberado, a criança fica com o celular. E eu gostaria de trazer a pauta aqui um programa que nós fizemos atrás, onde a gente trouxe que os cientistas do Vale do Silício, eles não davam celular para os filhos dele. Eles não dão celular para os filhos dele. Teve até uma série da Netflix, agora eu não me recordo o nome, que eles realmente mostram que eles trabalham com tecnologia, são CEOs lá, né, no Vale do Silício. Eu vou me lembrar do nome da série, do documentário. E eles falam, eu não dou nada para os meus filhos. Eles mesmos falam que não é para dar, porque eles já sabem o que tem por trás de tudo isso. Não, né? E olha, uma expressão de uma cientista, gente. Essa expressão não cabe na boca de um cientista. O diabo mora no celular. Isso dito por uma cientista, né? Então eu acho que está tendo, digamos, eu acho que as mães atuais estão contando muito com a ajuda do celular na criação dos seus filhos. Acho que nós temos na sua fala, Iris, algumas dificuldades, né? Porque antes você deixava suas filhas irem ao jogo. Hoje nós não deixamos os nossos filhos irem a lugar algum. Então nós temos a falsa impressão que eles estando dentro de casa, mesmo que jogando, estão protegidos. E tudo que eu tenho que controlar, como uma sala de aula, me demanda em trabalho. Sim. E às vezes é isso que a gente está indiretamente ou inconscientemente se furtando de fazer, de ter trabalho com as crianças. Se furtando ou abdicando? Eu acho que se furtando. A gente não está fazendo de forma... O que eu percebo socialmente falando é que não é voluntário. Eu acho que é inconsciente mesmo. Seria imposição. Virou um padrão social eu cuidar da minha vida profissional e deixar os meus filhos ao alcance dos meus olhos, mesmo que isso não seja ao alcance dos meus conhecimentos, e aí tocar a vida nesse formato que nós temos hoje. Porque hoje eu acredito que dificilmente uma mãe ou um pai numa cidade igual São José do Rio Preto vai deixar o filho ir à lan house sozinho.
Até porque Lan House não tem mais, né? Muito pouco hoje, né? Muito Você pouco. conta nos dedos da mão direita e Sim. ainda acaba dentro. O fliperama, que é da época do Atari, eu acredito que na cidade acabou. Eu levava o meu filho para ver isso. Mostrar a diferença de um controle com um botão só, que eu consigo mexer, e o controle que ele usa hoje com 330 botões, que eu não tenho coordenação motora para tal. Não, e aí, mas o interessante, o que a gente queria trazer realmente, a Gabriela pode falar mais a respeito, é a diminuição do QI dessas crianças, né? Para que nós possamos desenvolver o QI da criança, tanto inteligência intelectual, emocional, afetivo, social, ela precisa estar praticando. Então, indo para a escola, interagindo com os amigos, como eu disse, né, a criança pequena, para ter coordenação motora, para pegar no lápis, ela precisa recortar, ela precisa pintar, para conseguir ter essa coordenação. Se ela não desenvolve isso, provavelmente ela vai ser uma adulta com uma letra horrorosa, né? Me perdoem quem não tem a letra bonita, porque a minha também não é muito das mais chegadas. Mas, assim, ela não vai desenvolver isso. Ela não vai. Eu então, fiz assim, muito vai ficar caderno limitada. de caligrafia. Sim. Fiz muito, não foi pouco não. E eu não tinha condições, mamãe não deixava, nem eu errar meia pergunta. A meia pergunta que eu errava, mamãe mandava eu copiar. Que fosse papel de pão. A Carol no outro dia falou de papel de pão, eu lembrei no outro dia de mamãe mandando, vai copiar no papel de pão, filha, não acabou o papel? Não tem importância não. Então eu acho que realmente é isso, né? E aí a gente volta para a coisa mais antiga do mundo, né? Que é a repetição é que traz a perfeição, né? Exato. E assim, qual mãe hoje em casa, tá? Salve, logicamente, as abençoadas, que deixa a criança picar papel? Não, né? Porque vai picar papel, com esse calor de Rio Preto tem que ter um ventilador ligado, aquele esparrama para as casas inteiras. É muito mais trabalho hoje. Muito mais trabalho. Se você me permite, vamos falar sobre essa questão da inteligência emocional e intelectual, porque o que eu percebo é que as pessoas não fazem essa separação. Eu tenho uma filha de 12 anos e um menino de 10 anos. A filha de 12 anos dele tem o meu nome. Se chama Iris, o menino se chama Ítalo. E os dois são extremamente inteligentes. Mas nós temos um padrão do que nós fazemos em casa de leitura à atividade física, meio Capitão Nascimento a coisa. Né? Mas desculpa, professor Júlio, você é professor, né? E uma reclamação dos meus colegas é que os pais não acompanham os filhos. Então, quando você fala, minha filha faz aula de 13h10 a 18h20. E eu acompanho esse processo, porque eu deixo para trabalhar em casa. E aí eu paro o meu trabalho e vou lá ver se eles precisam de alguma coisa. E, consequentemente, vejo o computador e o que eles estão fazendo. Para eles, talvez não seja muito agradável, porque os amigos me veem. Né? Mas nós temos que acompanhar. Mas o que eu queria, Gabi? E aí, Carol, vamos tentar deixar isso claro para o público. As crianças, parece que elas percebem ou desenvolvem uma inteligência digital com mais conhecimento de forma superficial, e elas se acham no direito de defender questões que elas ainda não têm aprofundamento. Não tem maturidade, Não né? tem maturidade. E confundem isso com a inteligência intelectual. Tá? E salvo engano, ou pelo menos salvo as minhas exceções aqui, elas também fazem uma confusão muito grande com a inteligência social. Que o fato dela saber falar sobre algum tema, e normalmente esse tema é um tema que está em voga, que você consegue pesquisar sobre as diferenças, principalmente nesse período eleitoral, que as diferenças são tão aclamadas, e elas fazem esse levantamento. Porém, a hora que você pergunta, a hora que você começa a explicar, não tem esse conhecimento, que é a inteligência intelectual. Sim. Essa separação, talvez a escola deveria trazer de forma mais clara. Nós, professores, ou ex-professores, perdão, Toninho, deveríamos colaborar. Os amigos que estão militando como professores deveriam deixar isso um pouco mais claro, porque é uma confusão. O fato da criança saber falar sobre um determinado assunto parece que qualifica ela como uma inteligência intelectual. E me desculpem, não é, pais. Ela só sabe falar sobre alguma coisa que ela pesquisou de forma superficial. Ela não parou para estudar, ela não sabe a história, ela não sabe que momento social aconteceu aquilo ou por que aconteceu aquilo.
Essa é a dificuldade maior que eu acho que os pais têm hoje, de separar as inteligências. Porque antes a gente era educado num formato que nós estávamos em conjunto. Na verdade, professor, o que passam para as crianças é um amontoado de entretenimento bobo, completamente privado de qualquer tipo de linguagem, tá certo? E ele fica cheio. Fica cheio, né? E depois do intervalo a gente volta e a gente vai continuar falando sobre isso. A AMIC, Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatias de Rio Preto, abriga pacientes e familiares que estão em tratamento. A AMIC se mantém com a colaboração da população. Manter a instituição requer muitos recursos. Estamos precisando ampliar nossos espaços e você pode nos ajudar com doações ou materiais. Para isso, basta ligar para 17 2137 0777 ou depositar qualquer quantia na conta da AMIC, no Banco Itaú, agência 0045, conta corrente 04973, dígito 1. As nossas crianças agradecem. Venha conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem, tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist, os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830. De volta, e nós estamos falando do entretenimento. A Carol ia falar alguma coisa e aí já pega nessa volta. Pega, Carol. Vamos lá, então. Eu estava salientando aqui para o pessoal que nessa pandemia, o que teve de mais curioso, que o aplicativo TikTok foi o mais baixado entre as crianças de 8 a 16 anos, na verdade, crianças e adolescentes, né? E não teve aquela interação de livros, aquela didática, os pais acompanhando, é o que está faltando realmente, né? Os professores estão aqui para falar. Então, eu creio que isso falta mesmo agora, né? Nessa questão. E aí teve também, as escolas teve que se reeducarem, né? A mandar vídeos. Eu sei que meu filho recebe todos os dias vídeos, mas aquela atividade básica, né? Não tem aquela interação com as crianças. Então, ele não quer fazer. Então, realmente, o online também não prende tanto, né? O que vocês acham? Isso entra na questão que o Júlio perguntou, né? Porque, assim, a inteligência emocional. Tem uma situação de divergência, onde existe um debate, e ele sabe falar superficialmente sobre aquele assunto. Quando você começa a questioná-lo, a se impor um pouco mais,
com a nossa maturidade, a gente consegue. Eles não têm inteligência emocional, eles não sabem sair. Então, muitas crianças ficam bravas, simplesmente desconversam e saem, voltam para o videogame, voltam para o celular. Né? Hoje, as crianças... Vamos pedir para as crianças localizarem no mapa geográfico. Mas manda eles brincarem com estratégia. E o que eu acho interessante, gente, é que a maioria desses jogos, eles te direcionam para violência. Então, quer dizer, não são jogos educativos, né? Não, eles te direcionam mesmo para violência. Você vê as crianças gritando, aquela neuro, vou te matar. Oi, que isso? Como assim? Vai matar quem? Né? E é interessante isso, que os pais, eles não percebem o caminho, né? Eles não conseguem perceber que eles estão implantando a violência. Eu acho que é implantação mesmo. Eu acho que os pais deixaram isso acontecer, porque os pais também jogam. Sim. É uma questão importante de se falar. A maioria dos pais jogam. A maioria dos pais. Os pais jogam. Não tive na minha infância, agora eu sou adulta, eu posso comprar. Sim, eu acredito nisso. E tem muitos pais que jogam, a questão sem marcas, mas os videogames de última geração também, né? Eles vêm nessa onda. E aí é eu acho verdade, que a gente acaba está falando ficando... aqui porque a gente não joga, né? A gente está esquecendo que é uma grande maioria que jogam, né? Sobre essa questão do desconto, por exemplo, eu tive 4 pais, que por sinal trabalham comigo, e o mais novo tem 46, tá? Que perguntaram sobre o desconto. E dos filhos que perguntaram sobre o desconto, só o meu, que já quer um videogame que vai ser lançado no final do ano, e o Thiago, que é filho do Luiz, que é meu direto, que também perguntou para ver se ele poderia ter alguma vantagem. Né? Porque filhos de advogado, eles acabam sendo mais estrategistas, até nos pedidos. Tá? Mas os adultos jogam. E como era uma realidade para ele, eu acho que eles vão deixando a criança ficar. É verdade, porque a gente educa pelo exemplo, né? Então, se você joga, o seu filho automaticamente vai jogar e vai achar que tem condições de tudo, né? Sim, como pais, como professores, o exemplo é muito importante. E aí eu penso no seguinte, como pai hoje, eu acho que você tem que fazer pelo teu filho com que ele seja melhor que você. No mínimo. E como que a gente está agindo com isso? Como que a gente pode fazer para melhorar isso? E esse é um processo de construção, né, Toninho? É um processo de construção. É um processo de construção do caráter acadêmico, do caráter moral. Sim. Esse é um processo dia a dia. Então, eu acho que os pais precisariam se interagir um pouco mais com pessoas que tenham capacidade para isso, vocês duas aí, para a gente tentar reverter um pouquinho esse quadro da violência, esse quadro da intolerância que hoje persiste. Redes sociais. Que acaba sendo então, reflexo, né? Isso eu pratico reflexo. a violência no videogame, eu posso praticar a intolerância na minha vida, porque acaba sendo um movimento repetitivo dele. Sim. E eu acho que é importante falar, Toninho, nisso que você colocou, que os professores, em regra, eles têm um compromisso com o processo de formação do caráter acadêmico dos filhos. E não com o processo de formação do caráter moral, educacional. Então, assim, os pais obrigatoriamente têm que participar. Não dá mais para achar que eu vou deixar na mão da escola. Sim. O que eu quis dizer aí, Júlia, assim, que os meus atos servem de exemplo. Sim. Eles servem de exemplo para o aluno. Sim. Então, aquilo que o Toninho faz, eles podem estar ali, pô, se meu professor faz, aquilo que o Dr. Júlio faz, por que eu não posso fazer? Eles vão nos testando. Então eu acho que isso é muito importante. É nesse sentido que eu quis falar do exemplo. Sim, entendo o exemplo. Professor e dos pais. Eu acho muito importante. Eu acho que tem que ter uma parceria entre os pais e o acadêmico, né, os professores. Hoje o Brasil é o terceiro país que utiliza o videogame. Então os pais têm que... Terceiro. Então, os pais têm que estar realmente em cima. Meu irmão tem 18 anos, né? Temporão, né? Eu tenho 39, meu irmão 21 e o outro de 18. O de 18 não sai do quarto. Estive visitando ele agora, não sai do quarto. O dia inteiro jogando. E eu vi lá, realmente, o que a Iris falou, uma violência e palavrão também na tela. Sim! E isso também, Iris, interfere a obesidade das crianças, né? Porque as crianças não caminham, não andam de bicicleta, né? Não praticam esporte. Exatamente. Então está interferindo muito na obesidade das crianças e adolescentes também. É extremamente abrangente. E a depressão também, né? Prejuízo. Mas como puxando o gancho que o professor falou, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Exato. Mas assim, se nós formos ver, hoje, para essa geração,
é comum o videogame, porque os pais jogam videogame, os filhos entram jogando videogame. Na nossa geração, era comum apanhar dos pais. Era a educação. Nada como uma boa vara de goiaba. E para eles, aquilo era natural. O castigo, aquilo era natural. Está mudando a geração. E para eles, hoje, isso é natural. Não tem ninguém... Olha, eu não conheço quem levou uma boa surra de cinto, que tenha depressão, que tenha se suicidado, Na nossa que geração seja não revoltado tinha. contra os pais. Minha né? mãe linda, Eu não maravilhosa, não tinha um conheço braço ninguém. forte. Na minha geração não tinha depressão, não tinha criança suicidando, se cortando. Hoje, tá vendo? Tá É, o que acontecendo você mais muito tem, né? isso, né? Gente, e aí, o outro assunto é Novembro Azul, né? Deixa esse assunto para depois. Vamos falar sobre o toque. Vamos deixar esse negócio para depois. Vamos conversar Vamos sobre o gravar toque. outro programa. Vamos contar onde está Vamos gravar localizada outro a programa. próstata. Vamos gravar outra coisa. Sob o reto, embaixo da bexiga. É ali. É ali. É ali. E é ali que tem que ser examinado, né? É ali que tem que ser examinado, né? Agora, essa coisa, gente, do homem não ter a iniciativa de correr atrás da sua saúde, né? Só quando a mulher leva pela mão, né? Eu sei que é um paradigma que tá mudando, porque a gente vê hoje homem fazendo sobrancelha, né? Você vê hoje homem com Fazendo creme. a barba, né? Deixando o Não, cabelo tá- ajeitado para Esse entrevista. conjunto de indiretas. Eles são bem mais vaidosos, né, hoje em Eles dia. São hoje em dia, mas vaidosos. eles continuam deixando a saúde. Então, eles são vaidosos com aquilo que não é invasivo. Isso, porque ainda persiste aquela coisa, aquele preconceito, né, de fazer um exame de toque para que possa, né? Eu não vou emitir comentário nesse assunto hoje. Não, né? Qual é a sua idade mesmo, deixar doutor? isso pra lá. Doutor Júlio, qual que é a sua idade mesmo? 40. 40 é a idade onde se começa, né? É a idade onde se começa realmente a correr atrás do prejuízo, né? Toninho, você tem algum problema? E como você vê essa coisa? Você tem bastante amigos homens, né? Vocês conversam. Sim. Eu acho que no início, quando começou praticamente essa obrigatoriedade do toque aos 45, né? Eu acho que tinha algum preconceito, sim. Hoje eu acredito que não. Não, eu né? acredito que hoje já está inserido no homem, como está inserido na mulher, que quando menstruar, quando aquilo, ela precisa ir ao ginecologista. Então eu acho que o homem hoje está partindo para isso. Aquele que não faz isso é por ignorância. Eu acho que a gente tem que se cuidar sim, mesmo. tem sim, a prevenção é tudo. E não tem essa história. Eu até brinco. Como diz, é melhor prevenir do que remediar. Do que remediar. Eu até brinco que esse ano eu fui ao neurologista, eu falo que eu vou ao meu namorado, né? E com o exame do PSA, ele não fez o toque. Eu só falei para ele assim, eu vou sair daqui bravo hoje. Mas é. Então eu acho que são coisas que a gente tem que assimilar, que é para a nossa saúde, é nosso bem. Tá? E não podemos deixar acontecer o que antigamente acontecia, de repente já não ter mais o que fazer. Exatamente. Então eu acho que o preconceito está acabando. Está acabando. Tá, sim. O doutor Júlio, no caso, acabou de ganhar mais 5 anos, porque na verdade é aos 45, né? Começa realmente aos 45. Vou conversar com aquele médico. Né? Vou ter uma conversa Apresenta séria. seu namorado para ele. Não seria com 40? Não seria com 40? Eu acho que é com 40. Eu acho que é com Eu 40. acho que eu tenho Os 40, já faz um tempinho, né, Iris? Uhum. A minha ex-esposa, ela foi comigo ao urologista. E ele falou, quantos anos? Falei, 40. Ele falou, 45, volta aqui. Por isso que eu cito isso hoje. Não, É 45 volta porque é de 5 em 5 anos. Não, mas ele não, não fez. É que, na verdade, toque, o maior número de reincidência de caso de câncer de próstata está entre 45 e 65 anos. Ah, tá. Tá? É nessa fase que está a maior reincidência. Por isso, os 45. Mas a prevenção, assim como o câncer de mama, se inicia aos 40. Nós usamos no programa do Covid o protocolo vida, né? Aham. E é importante que o homem trate disso pensando na vida mesmo, na responsabilidade com a família, com os filhos.
e se cuide um pouco mais. É cultural essa questão do toque ser tão invasiva para nós homens. É cultural mesmo. Eu já fiz o exame, não sabia que ia fazer, fui pego de surpresa, mas tudo bem. Agora, com essa informação, provavelmente eu vou fazer um processo também, tá? Mas eu já fiz o exame. Para mim foi invasivo, mas extremamente útil, tá? Na minha questão de saúde, na minha questão de vida. Eu quero crescer com os meus filhos. Nós, homens, morremos mais cedo, pela falta de cuidados com a saúde. Tá? Culturalmente, ou entre os meninos, nós brincamos com a questão do toque, né? Temos até alguns meninos apaixonados que colocam o nome do médico no neto. A coisa funciona muito bem, mas funcionando para a vida, eu acho que pode levar na brincadeira, mesmo que seja uma brincadeira que para nós meninos é um pouco ignorante, mas não pode deixar de fazer. Tá? Eu acredito que com o tempo vai melhorar a situação. Se você tem muito preconceito, escolha uma mulher, um homem com o dedo fino, com o que você quiser, mas não deixe de fazer. Tá? Escolha o médico. Escolha o médico. Se a sua esposa te levar, ela está querendo se vingar de alguma coisa. Você fica atento. Sobrou, hein, ó. Mas eu acho muito importante, sim. A gente não pode descuidar de forma alguma. E a gente tem que começar a cuidar, né, Toninho, de verdade das coisas, né? Não é só cortar o cabelo, fazer a barba, a sobrancelha, ter cuidados externos. Vamos cuidar da parte de dentro, que a hora que aparece, parece que a doença já foi, né? Nós vamos fazer um intervalo e voltamos, gente. Vamos fazer um intervalo, que a Márcia já está ali cobrando a gente e nós voltamos em seguida. A AMIC, Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatias de Rio Preto, abriga pacientes e familiares que estão em tratamento. A AMIC se mantém com a colaboração da população. Manter a instituição requer muitos recursos. Estamos precisando ampliar nossos espaços e você pode nos ajudar com doações ou materiais. Para isso, basta ligar para 17 2137 0777 ou depositar qualquer quantia na conta da AMIC, no Banco Itaú, agência 0045, conta corrente 04973, dígito 1. As nossas crianças agradecem. Venha conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem, tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist, os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830. Açaí agora tem nome.
Senhor Sabor Açaí, feito direto da fruta 100% brasileira. Ingredientes da melhor qualidade. Hoje o dia está pedindo açaí. Permita-se! Variedades de açaí no copo, barcas de açaí. A energia do açaí com muito mais sabor é no Senhor Sabor Açaí, na João Arcanjo da Cruz, 104, no São Judas, 99169-5757. E de volta, lembrando que realmente o exame é a partir dos 40, né? Assim como das mulheres, a prevenção, enfim, vamos sempre nos cuidar. É sempre muito bom, gente, estar trazendo para vocês esses assuntos palpitantes. Se você estiver assistindo a gente e já foi o programa, aquela coisa toda, você está assistindo pelo canal do YouTube, programa Iris Decalaf, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta. Quem sabe a gente traz esse tema de novo, tá bom? Gente, 1 minuto para cada um para as considerações finais. Vamos começar com as meninas. Gabriela? Gostaria mais uma vez de agradecer estar aqui, é sempre muito bom, muito produtivo, muito interessante. Deixo aí meu Insta, @Gabriela Vicotti, meu WhatsApp para caso precisem, 17 996 42 41 33. Muito obrigada. Carol? Iris, foi um prazer estar com vocês. Parabéns pelos convidados aqui, meus companheiros. E se você quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, meu Instagram é @carolmendoza_mkt. O meu WhatsApp, a Márcia vai pôr na tela também, né? Uhum. E obrigada, meninas, pelo acolhimento, né? E, meninos, vamos fazer aí a prevenção, hein? Não esquece, a alimentação e a atividade física. Toninho? Obrigado, tá, por mais uma vez presente aqui. E só queria fazer um alerta nesse final. Às vezes os pais pegam o cachorrinho, vão passear 2, 3, 4 vezes por dia. E com o seu filho? Quantas vezes você está do lado dele? Muito bem lembrado, Toninho. Muito bem lembrado. Obrigado, Iris. Júlio. Para mim é um prazer novamente estar com vocês. Vá às redes sociais das meninas. Carol é brilhante, Gabriela também. É enriquecedora, Toninho, dividir a mesa com você. Iris, eu cresço a cada dia que esse programa acontece ao seu lado. Muito obrigado. Aos pais, seu filho tem mais de um tipo de inteligência. Por favor, cuide delas e cuide dele. Aos meninos, vamos ao médico. Viver protocolo vida é melhor do que a gente deixar as crianças aqui na mão de qualquer um. Mais um Debates Populares. Muito obrigado pela sua audiência aqui nos nossos debates. Em seguida, o Momento Musical. A AMIC, Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatias de Rio Preto, abriga pacientes e familiares que estão em tratamento. A AMIC se mantém com a colaboração da população. Manter a instituição requer muitos recursos. Estamos precisando ampliar nossos espaços e você pode nos ajudar com doações ou materiais. Para isso, basta ligar para 17 2137 0777 ou depositar qualquer quantia na conta da AMIC, no Banco Itaú, agência 0045, conta corrente 04973, dígito 1. As nossas crianças agradecem. Venha conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem, tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist, os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830.
momento musical, gente. É sempre um prazer danado abrir esse espaço, porque a gente sabe que em épocas de pandemia tá complicado pro pessoal de show participar, trabalhar, aquela coisa toda, né? Esse negócio de só até às 10 horas, fechando espaços aonde eles se apresentavam, e aí a gente fica muito feliz de poder abrir esse espaço. Então, no outro dia, ele veio até aqui para cantar pra gente, em homenagem ao professor, e a gente prometeu que ele vinha para fazer a farra que ele quisesse. Então, a gente chamou novamente o Evandro da Banda Milênio, lembrando que a Banda Milênio tem sempre uma live para você, tá? Siga eles na rede social, porque você vai sempre encontrar, e é uma forma de você estar revivendo esse old times, good times, que é a especialidade deles, né? Com vocês... Prazerzaço. Gente, olha, é um prazer danado ficar aqui contigo, né? A gente está falando, mostrando para você lados positivos da vida, coisas bonitas, música para alegrar o nosso coração. Muito obrigado pela sua companhia. Deixa eu te perguntar hoje uma coisa. Você já fez a sua boa ação? Faça como o Daniel da Silva Santos, faça uma boa ação, transforme a sua história triste em histórias alegres para um monte de pessoas.
pessoa. Você sabe por quê? Quem não vive para servir, não serve para viver. Obrigado pela sua companhia. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau.